Ai, amores, bora lá então. Então, bem-vindos ao nosso encontro, né, de um ágil para chamar de seu. Esse nome eu sempre brinco em todas as palestras ou workshops ou treinamentos que eu ministro, que cada empresa está fazendo de um jeito, e por isso que eu brinco muito de um ágil para chamar de seu, né? Cada um tem um estilo de que estão fazendo por aí no mercado, e qual é a minha função aqui, é passar para vocês o que de fato é ali, né, de manifesto ágil, não é uma metodologia, isso foi um mindset, isso é um mindset. Falar do framework Scrum, é framework Scrum, não é metodologia Scrum, pelo amor de Deus. Então, até isso é uma questão de prova, de certificação lá do Scrum.org, se é uma metodologia ou se é um framework, para vocês verem a importância que tem isso, por isso que eu sempre bato na tecla aí, ok? Então, vamos lá. O que é esperado, né, para a gente ser ágil. E hoje vai ser muito focado mesmo para Product Owner, tá? Então é uma breve introdução aqui no universo do ágil, embora não vou passar o manifesto ágil, vocês vão ver lá em outros vídeos que a gente está publicando, em breve deve estar subindo para vocês, e a gente disponibiliza o link para quem perdeu os outros encontros, tem a possibilidade de assistir ali, ver como que foi a dinâmica, tudo bonitinho, tá bom? Então, o que a gente precisa para ser ágil? Ter um mindset ágil, que eu falo que é o mais desafiador que nós temos no mercado. Não são técnicas, não são ferramentas, e sim mudança de comportamento, mudança de postura. Eu quero ágil porque está dando sucesso. Cara, só vai dar sucesso se você souber fazer esse negócio direito. Então, temos que pegar e entender quais são os 4 valores, quais são os 12 princípios do ágil, para a gente poder adotar pouco a pouco, porque não é tão fácil promover uma mudança dentro de uma organização. Então, a gente vai pouco a pouco, em doses assim, né, homeopáticas, para o negócio, de fato, fazer sentido para essa mudança de cultura acontecer dentro das organizações. Precisamos também desses princípios, não só do ágil, mas também a gente tem várias coisas que a gente trabalha dentro do ágil, de outros frameworks. A gente precisa trabalhar os valores aqui que eu já passei também, não só do ágil, como os valores do Scrum, que é o que a gente vai falar aqui do Product Owner, né, um dos papéis do Scrum. Práticas, tem N práticas que a gente atualiza. Para a gente colocar o ágil em prática, a gente tem o framework Scrum, a gente tem o framework XP, que é o Extreme Program, a gente tem o Iconix, a gente tem vários frameworks que são considerados ágeis no mercado, porque tem um cliente no centro, a gente trabalha com esta visão, a gente tem ciclos menores para a gente conseguir fazer as nossas entregas. É como um PDCA, não sei se vocês já ouviram falar, mas vale tocar aqui no PDCA do Lean Manufacturing, que eu planejo, eu executo, eu checo, tomo ações de melhorias para poder melhorar no próximo ciclo. Aqui a mesma coisa, eu planejo, eu vou executar, eu vou fazer a review, eu vou fazer a minha retrô para poder saber o que tem de bom, o que teve de ruim, o que a gente deve melhorar no próximo ciclo, ou seja, essa é a mentalidade que a gente precisa ir adotando. Vários processos que existem dentro da própria empresa, para a gente saber por onde a gente precisa passar para isso tudo dá certo, né, na empresa. Não basta só pegar e chegar lá e falar assim, vou montar um Kanban com um processo a fazer, fazendo, feito. Tá, legal, bacana, mas será que na tua empresa só funciona desse jeito mesmo? Será que ela não funciona assim? A fazer, fazendo, a testar, testando, a homologar, homologando, ou seja, muito mais processos para poder seguir. E várias ferramentas de mercados. Então, assim, a primeira coisa que a gente já desmistifica aqui não é metodologia, foi um manifesto, é um mindset, então, não é metodologia, é uma ferramenta, é um framework que a gente está lidando. Qual é a diferença, né, de framework e método? Método a gente segue à risca tudo aquilo para poder implementar algo. E o framework a gente pode adotar ele, um PDCA inteiro, mas com várias técnicas e ferramentas que a gente tem no mercado, que está aqui nosso slide mostrando as ferramentas também que a gente precisa.
ok? Então, o PO, a gente fala que ele é o centro ali de tudo, né? Ele está entre os executivos, ele está entre os usuários, ele precisa entender e fazer uma bela de uma tradução para o time de desenvolvimento e também para o Scrum Master. Ele está bem no meio desse ciclo aqui, ó, todinho, para ele poder entender o que tem que ser feito e passar da melhor forma possível. Então, entender que o PO, ele é dono do produto, ele não é dono do time, ele não é um gerente de projetos, ele não é um gestor. Agora, a gente vai discutindo um pouquinho mais para frente tudo isso, ok? Posso, peraí. Deixa eu vir para cá. Deu? Então, vamos lá. Aqui, rapidinho, o meu currículo. Para quem não me conhece ainda, eu já vi todos os meus rostinhos, que muito obrigada mais uma vez que vocês estão aqui junto com a gente. Eu fico muito feliz, de verdade, muito grata no meu coração e grata em receber outras pessoas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas hoje a gente vai conseguir bater esse papo aí, vocês conhecerem também um pouquinho de mim. Eu sou a Adriane Colossetti, eu sou empresária, tenho uma empresa que chama-se Sunset Treinamentos e Serviços, que leva esse tipo de treinamentos em company e também com parceria em faculdade, e a gente trabalha muito dentro implantando isso e acompanhando o ágil ali, os times, desde a parte de times mesmo, da parte mais operacional, até a parte estratégica da empresa para a adoção disso como um todo. Sou mestre em inteligência artificial, minha faculdade, né, a minha formação de base ciência da computação, engenharia da computação. Então, trabalhei com programação, trabalhei com COBOL, trabalhei com Java, foi o primeiro choque que eu dei no meu cérebro, né, de algo muito estruturado para algo que é uma orientação a objetos, quase pirei na batatinha, mas enfim, deu. Sou professora, né, de curso de MBA, de graduação também, e certificada, né? PMP, que eu amo sim, o PMBOK, eu acho que ele tem todo sentido de existir, acho que tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, nada é jogado fora. O Scrum, vocês sabem, ele é uma esteira de produção, né? Ele entrega o produto ou serviço lá no finalzinho de cada ciclo. Só que, por exemplo, para fazer uma gestão de custos, a gente precisa de outros conhecimentos, então tudo isso daqui é válido. Um PSM, então, PSPO, Master Coach, ITIL, COBIT para a parte de governança, Leader Coach, Agile Transformation, aí, Practitioner em PNL, hoje estou como Master em PNL também, que é o que colabora, contribui pra caramba na adoção disso tudo. Então, a gente vai nas empresas, treina a equipe, conversa com o C-Level, etc., para a gente conseguir montar a melhor estratégia de tudo isso, e a gente põe a mão na massa junto com os times para poder fazer aí a implantação. Vai passar aqui? Não, aí eu já pensando que a maninha estava atrás de mim. Bora nós. Então, o objetivo desse encontro, vai passar aqui? Ó, é o papel do PO, né? Passar o que são as responsabilidades, o que é esperado do PO, o que é a visão de produto, né? Como que se constrói? Eu vou passar uma das técnicas que a gente usa aqui, que é o Elevator Pitch, eu não sei se vocês já ouviram falar. É uma técnica para escrever histórias de usuários, que é Invest. Algumas técnicas de priorização e como que a gente chega aí efetivamente no MVP. Ok? Então, lembrando que aqui, ó, um papel dele aqui já bem no centro, né? Algumas responsabilidades dele aqui. Refinar o Project Backlog na parte funcional do produto, juntamente com o Dev Time e o Scrum Master na parte mais técnica daquele backlog. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Participar do planejamento, eu não sei se vocês sabem, é que eu já estou partindo de um princípio que todo mundo já conhece o Scrum, então eu já estou adentrando esse universo. Mas vamos lá. Essa participação de planejamento, quando a gente fala do Sprint Planning, a gente tem duas sessões. O que fazer e o como fazer. O que fazer, o PO é quem fala. O como fazer é o time de desenvolvimento, o time de entrega que vai
falar, ok? É o PO quem define aí os critérios de aceite, ele que colabora com a equipe no desenvolvimento aí para poder tirar dúvidas da equipe, ele que colabora com o restante da empresa, conversando com o C-Level, conversando com a parte estratégica, enfim. Então, algumas das responsabilidades dele. Ele é quem deve definir as funcionalidades do produto, ele que mantém o Product Backlog, e esse documento, ele é um documento vivo. Imaginem um Excel com vários itens que a gente precisa fazer, que são as necessidades do cliente ou as necessidades dos stakeholders, dos usuários. E esse Excel cheio de itens, a gente chama de Product Backlog ou Backlog do produto. Ele que tem que atuar como facilitador quando há mais clientes envolvidos, porque senão fica aquela conversa de maluco, né? Uma vez, contando um case aqui já para vocês, em uma das empresas que nós atuamos, Perdão, peraí, calma que eu escutei um barulho aqui. Uma das empresas que nós já atuamos, quando ainda não tinha o Scrum, a gente tinha tudo Equipe, manja Equipe, quando tinha sozinho, uma pessoa sozinha para fazer cada produto. Então, assim, tinha 10 produtos rodando ao mesmo tempo, mas um desenvolvedor para cada produto. Então, era Equipe. Se desse dor de barriga em um, lascou. E nisso, tinha um que estava fazendo o site deles. E são 2 donos lá. E um dono falava assim, eu quero essa paleta de cores aqui que vai ficar legal pro nosso site. Tá bom. Aí o desenvolvedor começava a trabalhar em cima dessas cores. Aí vinha o dono número 2, no dia seguinte, falava assim, ué, mas que cores são essas? Ué, um falou, não, esquece, imagina. Não, tem que ser essas outras paletas aqui de cor. Mudava. No dia seguinte vinha o dono número 1 de novo. Ué, a gente não tinha combinado essa cor? Aí eles falaram assim, não, para. Aí o desenvolvedor pirou na batatinha, falou, pode parar. Vem os 2 aqui agora e os 2 definem comigo o que é que vocês vão querer. Pronto. Então, assim, depois disso, aí a gente pegou e falou, cara, vamos colocar, né, um cara, apenas um, que é o Product Owner, para poder fazer o nosso PB, né, o Product Backlog, para atuar na frente disso tudo, para ser o único ouvido pelo time, para que ninguém morra doido aqui nessa história. Ele, então, quem define e prioriza o backlog de acordo com o valor de mercado, né, do negócio. É sim muito importante, eu já vi muita gente fazer a priorização, e aqui eu vou contar um negócio para vocês. Não existe bala de prata, né? Existe algo aqui no Scrum que ele traz lindamente se você souber trabalhar o escopo. Aqui sim, eu chamo do coração do ágil. Se a gente não souber trabalhar esse coração do ágil e encontrar os melhores itens ali que corresponda à necessidade do cliente e deixar isso no topo para fazer, vai dar ruim. Outro dia, acompanhando um time e eles priorizando, e aí eu tô só observando até conhecer um pouco mais do produto deles, aí eu falei, peraí, calma, deixa eu entender uma coisa aqui com vocês. Vocês estão priorizando de acordo com aquilo que é mais fácil para vocês fazerem? Falei, mano, pode parar tudo. Não. É assim, o cliente quer receber notificação? Quer. Então, isso para mim, pelo menos como usuária, eu acho super importante saber como que tá o negócio. Aí uma moça que estava ali ajudando tudo a montar todo aquele backlog, ela pegou e falou, tá vendo? É isso que eu tô tentando falar para vocês o tempo todo. Eu tenho uma pesquisa aqui de 10 pessoas, 8 pessoas pedem a notificação. Ai, mas é porque é mais difícil. Cara, não importa que é mais difícil, é aquilo que a gente precisa fazer, porque o cliente está esperando isso daí. Nós temos 80% falando que precisa disso. Então, nesses pequenos detalhes é que faz a diferença para o PO, tá? Aí, outra coisa aqui. Cadê? Define o conteúdo das releases e ajusta quando necessário, ou seja, tudo na linha do que eu acabei de comentar aqui com vocês. Define o critério de aceite, e assim, o que é
o que é aceitável em termos de qualidade para o PO, sendo que o PO ele representa os usuários, ele representa os clientes. Tá? E assim, independente se é da área de desenvolvimento de software ou de qualquer outro produto, que seja de marketing, de RH, etc. Tá? O PO está ali para poder representar o teu cliente final, ok? E tem que ter o critério de aceite para isso. Monta a estratégia de chegada do produto até o mercado, ou não só, né, montar a estratégia de chegada do produto ao mercado, mas de chegada ao produto ao outro departamento. Porque às vezes o nosso cliente, os nossos usuários, é da equipe do lado. Então, como que a gente vai conseguir montar a estratégia de chegar a esse pedaço desse produto para que eles consigam já usufruir dos benefícios do que a gente está construindo? Então, tem que pensar. Tem uma visão clara do orçamento e do produto, colabora diretamente com o time, tirando todas as dúvidas que tiver, apresenta ao time os requisitos necessários para a entrega do produto, ou seja, né, através do nosso PB, nosso Project Backlog, aceita ou rejeita os resultados do trabalho ou aceita com ressalvas. São aquelas tarefas que ainda sobraram dentro ali daquele universo, que vai ter que voltar para o próximo sprint, se ele achar que assim é, na prioridade, ou até mesmo coisas que precisam ajustar, que fizeram, não está de acordo com o critério de aceite, vai ficar para fazer de novo. Então, não tem mais como mandar de qualquer jeito. O negócio tem que funcionar. E aqui garante que especialistas estejam disponíveis para o time. Por quê? Ninguém sabe tudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Isso daí acho que é a primeira coisa que a gente tem que saber, se humildar. Saber que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. É impressionante. Estuda, estuda, estuda e a gente sempre vai descobrir algo diferente, algo novo, uma nova forma de atuar. E dentro do produto não é diferente. Às vezes a gente tem especialistas fora desse processo, desse universo todo. E é aí que entra o nosso papel de entender que até esse lugar eu consigo orientar meu dev time, mas daqui para diante eu vou precisar pedir esse especialista para vir uma hora que seja, numa reunião que eu agendar, para poder tirar dúvida sobre aquele pedaço daquele backlog. Ok até aqui, pessoal? Sim? Ok. Eu fiz duas anotações aqui que eu gostaria de te perguntar, pode ser? Pode. O primeiro aqui é sobre os critérios de aceite. Tá bom? Os critérios de aceite que você fala, é, eles são em que profundidade? Por quê? Porque eu, por exemplo, como PO, eu defino as histórias, né? Hum? E para cada história, você falou que vai explicar sobre a técnica do Invest, eu uso o BDD para escrever histórias, critérios de aceite. E quando eu estou apresentando lá, definindo a sprint com o time, eu coloco para eles e sempre combino com eles, além dos critérios de aceite de cada história, o conceito de pronto, que é uma coisa muito difícil, sabe? Para mim, eventualmente, assim, eu não sei como é que as outras pessoas lidam com isso, mas eu acho que é a parte mais complicada do trabalho, é definir com o time o conceito de pronto, porque eu já tive situações em que o time fez algumas coisas e entendeu que aquilo era suficiente, mas na prática não entregou valor nenhum. Então a gente teve que voltar e conversar e começar a explicar, a entender esse conceito de pronto. Que eles falam assim, mas os critérios de aceite foram todos feitos, mas eles não conseguiram entregar por exemplo, uma instalação, um setup que fosse possível apresentar para um cliente, porque algumas coisas não foram feitas. É o famoso assim, está pronto, só falta testar. Então, para mim, isso não está pronto, entendeu? Exatamente. Dentro do Gente, esse tá pronto, só falta testar, é o melhor, né? É. além assim, o que eu coloquei aqui, eu não sei se isso engloba, se o conceito aí que você está falando engloba, mas além do critério de aceite que eu faço para cada história, eu combino com o time
o meu conceito o critério de pronto, o conceito de pronto. Ó, vai estar pronto se. Aí a gente combina o que, Isso que vai aí. estar pronto. Porque eu falo, gente, tem o pronto para o PO e tem o pronto para o time, que tem alguns passos que o time tem que fazer, e um deles é passar nos critérios de aceitação. Se não passar nos critérios de aceitação, já não está pronto. Eu não sei se isso é válido, assim, eu tô colocando isso, esse primeiro ponto, para saber se isso é válido, entendeu? Porque, na Entendi. verdade, tem duas coisas que eu acho bacana, que é o conceito que eu estou usando com o meu time, é o conceito de preparado. O conceito de preparado é aquela que eu vou apresentar na reunião de planejamento, porque já tem história, já tem critério de aceitação, o time já conversou sobre aquilo, nós já sabemos bastante sobre aquilo, a ponto de levar para sprint. E o conceito de pronto. Não adianta só fazer lá e falar assim, eu fiz aqui, mas está dando um erro, eu fiz, mas falta testar. Não, o conceito de pronto a gente repassa toda vez. Ó, o conceito de pronto para a gente aqui vai ser esse aqui, ok? Isso aí, perfeito. Posso É, nessa primeira já? hã? Já Pode. posso? Então tá bom, porque Pode. se você colocar mais a segunda pergunta aqui, pode ser que eu não lembre dessa primeira total. Então Não, pode vamos, responder, eu faço a segunda depois. show de bola. Primeiro que assim, você já usa o BDD, que é uma das técnicas que eu vou passar aqui para vocês. Então, ótimo, vai estar familiar para você. Não sei se para todas as pessoas aqui participantes, mas a gente vai passar um pouquinho em cima desse tipo de critério de aceite. Embora o critério de aceite ele é feito por história, ou seja, por item de backlog. História é algo de mercado e a pessoa usa se ela quiser. Eu aconselho usar porque ele ajuda pra caramba a elucidar o time como todo e entender para quem que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo cada item daquilo. Então, eu sou o fã número 1 dessa técnica. E junto com isso, quando nós estamos fazendo o refinamento, que a gente passa lá a parte, né, tanto detalhar funcionalmente falando o produto, quanto também tecnicamente falando, aí a gente coloca também um critério de aceite, que é uma das partes do refinamento. E aí a gente tem para cada item do backlog um critério de aceite, e aí a gente tem um conjunto de itens do backlog ou de histórias que vão entrar na sprint agora. E para entrar nessa sprint agora, qual é a meta que nós, time Scrum, vamos ter que alcançar? Ok até aqui? Isso é uma Ok? meta. Então, temos que entregar isto e isto. Qual é o nosso definition of done, ou seja, o nosso item, né, o nosso conceito de pronto, o nosso conceito de concluído, que às vezes aparece assim também a tradução dos caras. Qual é o nosso conceito de concluído? O que é o nosso definition of done? São todas as histórias devidamente testadas e com 100% ok? Um checklist. Outro checklist. Fizemos com todas essas histórias ou todos esses itens do backlog devidamente implantado na área de homologação para fazer a homologação também, com 100% ok. Aí, ou todas as histórias já devidamente homologadas, eu tenho que entender que tudo o que vai acontecer dentro dessa sprint, eu tenho uma meta para poder alcançar, com um conjunto de histórias que eu vou ter que testar uma a uma, e que eu tenho um conjunto de checklist que eu vou ter que disponibilizar para todo mundo entender o que é pronto para todos. E aí, até um adendo que também vai em prova, cai isso bastante, né? Que antigamente eles falavam muito de, é o PO que tem que fazer, tal, não sei o quê, o conceito. Não. PO tem que fazer o critério de aceite. O conceito de pronto é de todos, é do time Scrum. Mas e na falta de alguém lá do time Scrum e etc. O Dev Team tem que assumir. O Dev Team tem que entender o que é esse conceito de pronto e deixar bem claro que o pronto é pronto, não é pronto, toma e tá pronto, só falta testar. Como a gente sempre brinca, né? Então, são duas coisas que se complementam. É bem complicado, Tá? É sim. só uma observação. E o outro ponto que eu queria colocar aqui é
O valor do orçamento, cara, é extremamente complicado e difícil eu ter isso, porque envolve eu saber salário de gente que eu não quero saber salário, entendeu? Mas, enfim, na verdade, eu não o PO em determinados lugares não vai saber o valor do orçamento, mas ele está fazendo todo o resto lá. Uhum. Assim, ó, o que a gente sempre vê? Primeiro de tudo que aqui no Brasil, ainda a gente precisa de uma grande mudança de mindset, de posturas de muitas empresas, de muitos lugares. Não adianta você virar e no dia seguinte falar assim, te dei um treinamento, agora você é ágil. Não é. Não consegue fazer. Tem muitas coisas que precisam ajustar. Essa parte do ROI, né, de retorno sobre o investimento, que a gente precisa saber, qual é o orçamento que a gente tem para tudo isso e etc. Cabe uma live só para falar disso daí, só para a gente trabalhar este assunto. Então, assim, o que a gente consegue colocar, primeiro de tudo, que a grande maioria dos lugares, o PO, eu brinco que parece mais um piolho do que um PO. Né? A gente já começa por aí. Por que eu falo isso? Porque geralmente ele só é um repassador daquilo que foi definido na estratégia, mas ele não faz parte da estratégia, ele não faz parte de saber qual é o salário de cada um, ele não faz parte de saber de uma porção de coisas. Então, assim, uma coisa é o que nós temos aqui de funções e responsabilidades que é esperado pelo Scrum, e a outra coisa é como que a gente consegue adotar isso na sua totalidade dentro das empresas com uma imaturidade absurda em todos os níveis, não só do operacional, quanto também da parte estratégica. Então, precisaria saber? Sim, precisaria. Precisaria ter uma postura de dono do produto de fato, um empreendedor? Sim. Precisaria ter uma postura de um líder daquele produto? Sim. Precisaria de uma parte estratégica? Sim. Precisaria de tudo isso. Agora, a gente vai conseguir resolver a questão da noite para o dia, porque simplesmente a gente pegou e aprendeu que no ágil não se prega assim, ou se prega, ou no Scrum é assim, e enfim, todos os demais. Então, tem uma parte que eu sempre comento em todos os lugares, é comportamento. Será que o comportamento e a postura dos Product Owners por aí estão todos adequados, a postura, né, está adequada para poder receber e fazer o que tem que ser feito? Será que o dev time que estava acostumado desde que nasceu a ser mandado, a falar assim, poxa, teve um time uma vez que falou assim para mim, Adri, não acredito que eu vou ter que decidir isso daqui e você não vai falar o que eu tenho que fazer? Não, não vou falar o que você tem que fazer. Mas como assim? Como assim? É que a gente, então assim, não adianta, não é da noite para o dia que a gente consegue virar a chavinha e falar assim, time, agora vocês são auto-organizáveis. Time, agora vocês vão lá e faz o negócio acontecer. Tá aqui. Essa daqui é a meta, isso daqui é o que a gente precisa. Então, assim, tem muitas coisas para serem discutidas que daria aqui para a gente ficar horas e horas e mais horas trabalhando isso daqui. Então, não sei, Wesley, se falei do negócio aí do orçamento para vocês, se fez sentido isso daí para vocês, mas só para saber se eu posso seguir. Para mim fez todo sentido, pode seguir sim, obrigado. Imagina, que isso. Aqui, PO e as características. Opa, peraí que eu estou admitindo aqui. É esperado, né, que nós tenhamos, que eles, né, como PO, vocês como PO, eu como PO, enfim, quem for fazer o papel de PO, tenha conhecimento necessário do negócio, tenha o domínio do negócio, é um visionário, sabe que nem tudo precisa ser feito para agora, que a gente sabe ali de regra de Pareto, que a gente precisa empregar dentro desse universo todo. Ter autoridade, tem poder para poder tomar decisões. Quantas pessoas de fato têm poder para tomar decisões dentro de um time? Né, é incisivo nessas decisões, avalia de forma racional essas decisões, mas quantas pessoas conseguem efetivamente ter tudo isso? Então, acho que é um problema ainda muito mais sério, é um problema muito maior, que a gente ainda precisa trabalhar muita questão de mindset aqui. Habilidades com pessoas, ter um bom relacionamento com as pessoas, ser um bom negociador, um bom comunicador, um motivador. Ter responsabilidades, assume a responsabilidade pelo produto, ele é comprometido com o resultado, ele atua como um membro do time. Enfim, é bem diferente de eu simplesmente pegar
aquele conjunto de requisitos das necessidades dos meus clientes, dos meus usuários, dos stakeholders que seja, e simplesmente enfiar a goela abaixo, ok? Então, aqui, ó, deixa eu até ver só antes de seguir com uma das técnicas, tem alguma pergunta? Algo que eu preciso... Ah, tá bom. Vivian, como começar a trabalhar como PO? Deixa eu passar esses itens que eu preciso passar aqui agora para vocês, por conta de tempo também. E aí a gente pode bater um papo depois, pode ser? Aí você vai vendo, tá bom? Obrigada aí pela pergunta, pelo chat. Vamos lá, então. Eu, particularmente assim, amores, não dá para trazer um universo aqui para vocês. Isso daqui, ou algumas práticas do dia a dia de mercado, ele não resolve um planeta. A gente precisaria de muito mais coisas, muito mais posturas e comportamentos diferenciados para conseguir adotar de fato esse mindset que a gente tem que aprender, do que pegar e falar assim, ah, legal, agora eu sou o PO porque eu conheço meia dúzia de ferramentas. Então, cara, precisa de muita coisa. Para vocês terem noção, esse curso aqui meu são 16 horas. 16 horas para a gente poder navegar em toda parte disso daqui e falar inclusive de estratégia, porque a gente sabe a necessidade que a gente tem de desenvolver habilidades para ser de fato um dono de produto. Então, uma das ferramentas que eu trago aqui para vocês, que eu acho bem simples, eu uso bastante, inclusive nas orientações das startups, que eu dou muito todos os anos, dentro da FIAP, que eu sou professora lá, esse é um dos modelinhos que eu gosto, que o pessoal começa a se conceituar, que é, para quem que nós estamos fazendo esse produto? Para quem que nós vamos entregar algo? Qual é o meu cliente-alvo, meu público-alvo? Que estão insatisfeitos com o quê? Com a atual alternativa do mercado, ou que tem uma necessidade, porque às vezes eles não estão insatisfeitos porque é novo. Então não tem com o que estar insatisfeito. Simplesmente eu mudo essa frase de que estão insatisfeitos com para que tem a necessidade de, e aí eu escrevo. Então o nosso produto X, ele é uma proposta Y, tá? Que fornece o quê? Aí eu coloco algumas funcionalidades da resolução do problema que eu estou trabalhando. Ao contrário do quê? Ou do que eu tenho hoje no mercado, ou daquilo que nós estamos habituados a ter e que não está fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Então, concluindo aqui, né, o elevator pitch, que foi, até esqueci, né, de falar que foi de Moore, opa, voltei, pera, aí voltei, de Moore, que ele escreveu isso daí em 2001, com a ideia de falar assim, cara, você tem que vender teu produto numa uma andada de elevador. Entrou no térreo, saiu no 11º, você tem que vender essa ideia. E aí, só para concluir, ele termina aqui com o nosso produto, aí sim a gente fala o nosso diferencial. Então, eu geralmente gosto de trabalhar isso daqui com os POs, às vezes eu encontro PO que não sabe nem do produto. É assim, Adri, ó, esse daqui é o mapa do inferno para você ajudar a gente a resolver. Eu falo, legal, bacana, show de bola. Quem é o PO? Quem vai ser o papel do PO aqui nesse projeto? Ele. Tá bom. O que você sabe desse projeto? Nada. Falei, entendi, tudo bem, sem desespero nenhum. Então, o que a gente pode fazer? Geralmente eu rodo uma Inception, rodo lá várias ferramentas, e assim, Inception porque tem várias ferramentas de marketing que foram agrupado ali, que a gente pega e utiliza para poder facilitar a vida de construir um bom Product Backlog. Aí a gente pega, chama, então quais são os especialistas? Quem sabe desse produto aqui dentro? Fulano, ciclano, bertano, vamos chamar todo mundo? Vamos chamar todo mundo. Aí a gente passa lá, praticamente uma semana, montando várias, aí aplica-se várias ferramentas. Uma delas, a visão do produto, que eu particularmente gosto bastante, porque deixa todo mundo matriculado na mesma linha, na mesma página. Que eles vão entender primeiro para quem é aquele produto que eles estão querendo trabalhar, que estão insatisfeitos ou que tem uma necessidade de X, que então o nosso produto, projeto A, tem uma proposta Y, que vai fornecer tal coisa, que ao contrário de X, que o nosso produto então tem tais diferenciais. Então, isso facilita bastante a vida de um PO ou de outras
vários outros papéis de outros frameworks, ok? Então, como que a gente construiria, né? Um Project Backlog assim, falando bem basicamente, bem didaticamente aqui também, para poder colaborar, contribuir com vocês, né? E principalmente com o pessoal que ainda não tem uma habilidade tamanha com essa questão. Então, a gente fala aí, né, muito de histórias, onde que é épico, o que é história... épico, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falar didaticamente como que ficaria fácil aí para vocês conseguirem compreender o que eu quero passar. Imaginem um agrupador de algo muito similar. Eu quero uma cabine do avião, então eu tenho um épico cabine do avião. Dentro dessa cabine do avião, eu tenho vários outros épicos que eu posso trabalhar da parte de tecnologia, da parte de estofamento, da parte de X coisa. Não sou especialista em avião para poder falar. Então, dentro disso daí, a gente vai quebrar isso em histórias de usuários ou em itens do backlog. Ponto. E dentro dessas histórias ou itens do backlog, aí a gente já vai estar trabalhando com o quê? Com tarefas, né? Que aí quem é que vai falar isso? O dev time. Eles que precisam falar o como entregar cada historinha aqui que o PO desenhar pra gente. E aí, só pra gente ir passando rapidinho, porque senão eu acabo ultrapassando demais o nosso tempo. Uma das técnicas que a gente usa também para poder escrever as histórias de usuário é a Invest. E aí dentro desse universo de Invest, o que a gente fala é que todas as histórias elas precisam ser o mais independentes possíveis, tá? Para não criar de repente um efeito cascata. Eu sei que às vezes dentro de um Project Backlog a gente não consegue deixar tão independente assim, mas o máximo que a gente conseguir. Elas têm que ser negociáveis, né? Elas não são contratos. Se a gente conseguir falar, cara, essa história aqui a gente consegue trabalhar dessa outra forma e a gente conseguir negociar com isso, melhorar ou de repente melhorar até mesmo para o time de desenvolvimento para poder trazer para esse time de desenvolvimento uma melhor maximização do tempo deles e do tempo também das entregas. Tem que entregar valor, tem que agregar valor ao produto para a gente conseguir trabalhar. Tem histórias técnicas também? Tem histórias técnicas que complementam entregas de funcionalidade. A gente fala que elas têm que ser todas passíveis de estimar. Todas elas precisam ser estimadas. No mercado, eu sempre procuro atuar com histórias pequenas o suficientes para caber dentro de cada sprint, porque senão a gente fica com uma história startada agora e depois de 10 sprints a gente ainda está com ela. Então, o que a gente faz? Quebra, né? Faz com que elas possam ficar menores o possível, ó, tanto que o small vem logo em seguida. Elas têm que ser pequenas para a gente conseguir ir trabalhando dentro daquele nosso sprint, tá? Que a gente tem no máximo 30 dias para poder entregar. Eu sempre gosto de atuar com 2 em 2 semanas, porque erre rápido, aprenda rápido. E isso a gente consegue ir melhorando cada ciclo. Aqui elas têm que ser testáveis, cada história, aquilo do critério de aceite que a gente já conversou hoje, elas têm que ser passíveis de teste, cada uma delas, ok? Isso é uma das formas de pensamento de como a gente pode construir boas histórias. Aí aqui tem um pequeno exemplo de como a gente pode trabalhar aqui, que é assim, ó, o título da história, o ator da história, o que a gente quer, qual é o desejo, o que a gente precisa, né? Aí sim o objetivo da história e para qual razão essa história. Então assim, um exemplo aqui do ladinho, ó. Qual é o título? Formas de pagamento. Então tá, como um cliente, ou seja, o meu ator é o cliente, eu quero que sejam disponibilizadas diversas formas de pagamento para pagar meu pedido. Essa história aqui, por exemplo, eu já quebraria ela em várias histórias. Porque existem N pagamentos. Eu posso receber pagamentos por boleto bancário, eu já faria uma história para ele. Por uma bandeira X, eu faria para ela. Para Y, eu faria para ela. Para aqueles, não é streaming, gateway de pagamentos online, que não convém eu ficar falando os nomes aqui de todos. Mas eu faria uma história para cada um. Então, Adri, eu posso chamar esse cara aqui, por exemplo, de um épico de forma de pagamento?
sim, eu chamaria de um épico de forma de pagamento. E dentro desse épico, várias histórias dentro deste mesmo tema para poder trabalhar. Ok? Aqui um exemplo, então, de um Project Backlog criado, né? Ó, só que aqui já está tudo bagunçadinho, porque ele está aqui em ordem de priorização. Então, é um exemplo, tá? Hipotético aqui, de um sisteminha. Então, como usuário autorizado, eu posso criar uma nova conta, e aí eu continuaria para XPTO. Como usuário autorizado, eu quero fazer login, blá, blá, blá. Como usuário autorizado, eu quero fazer logout, e assim por diante. E aí, aqui eu coloquei de propósito, criar um script para limpar banco de dados. Algo técnico, para que a gente veja que sim, a gente pode montar um Project Backlog com algo técnico aqui também. Agora, o Scrum ele fala, a gente precisa entregar um mix de itens do backlog por sprint. E tem que ter pelo menos um item funcional. Pelo menos um item funcional. Então, significa, sim, eu posso ter itens de backlog técnico, trabalhando aqui dentro do meu Project Backlog, mas necessariamente eu tenho que trabalhar por sprint algo que seja funcional, algo que o meu PO consiga enxergar como algo de valor, porque ele não precisa ficar vendo código, primeiro que assim, ele não precisa nem entender de código. Então, isso falando da parte de TI, tá, gente? Agora, falando de uma parte mais de marketing, RH, etc., aí são outras coisas. Pode ter vários itens ali, desde que a gente sempre trabalhe um mix de backlog por sprint, ok? E aí, aqui algumas técnicas de priorização. Uma delas, né, a certeza aí, uma matriz de certeza técnica versus valor agregado. Eu gosto dessa daqui quando eu tenho poucos itens do backlog para eu poder validar e verificar o que a gente pode trabalhar. Então, são várias técnicas. Eu sempre utilizo umas 3 técnicas quando eu estou junto com o pessoal. A matriz Iguchi, que eu já mostrei aqui para você, que eu vou mostrar aqui para vocês. Junto com ela, Moscou, que eu já mostrei num outro encontro que a gente fez, mas vou mostrar aqui novamente. A de comparação, eu não trouxe essa daqui porque ela é muito trivial, ela é comparar mesmo, esse daqui é melhor do que esse daqui, e assim a gente vai trabalhando. E essa daqui, para mostrar aí o valor que a gente entrega versus o que a gente sabe tecnicamente falando. Então, dentro do universo, que eu já rodei uma Gucci, que eu já rodei uma Moscou, que eu entendo o que é imprescindível para o meu produto, eu posso pegar 10 historinhas ali, 9 histórias, e colocar entre elas e falar, cara, ok, mas qual é a mais prioritária de todas? E eu posso, de repente, rodar uma dessa, como eu posso rodar simplesmente o que eu brinco que é de bubble sort, né? Que é aquela, uma é melhor do que a outra, que é de comparação que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, olha só, aqui na nossa matriz, no nosso eixo horizontal, a gente está trabalhando com quanto que a equipe tem certeza, tecnicamente falando, de cada história. Aqui no nosso eixo vertical, nós estamos falando, né, de agregar valor ao negócio. Então, o quanto que aquela história efetivamente traz valor para o meu negócio. E aí aqui a gente tem, né, os valores baixo, médio e alto, e aí a gente vai colocando. A ideia é que as histórias que aparecerem aqui nesta ponta, aqui no cruzamento das duas informações, onde eles têm certeza, tecnicamente falando, de fazer, e agrega valor no nível alto, então esta história, ela é uma séria candidata de ficar no topo do nosso Project Backlog para a gente poder atuar e entregar valor para o nosso cliente. É assim que a gente aplica esta ferramenta. Só que lembrem-se, esta ferramenta ela é bastante útil para quando a gente tem aí poucas histórias ou poucos itens de backlogs, ok? De backlog. Este é um outro, né, que eu já comentei com vocês na outra live, quem estava aqui com a gente, ou que em breve a gente vai disponibilizar o link para assistir. Já falei da Moscou, né, que é must have, a gente vai colocar na frente de cada historinha, de cada item de backlog, que se a gente não estiver usando histórias de usuários, a gente vai colocar, deixa eu admitir aqui, o M, se for must have, ou seja, é imprescindível
para o valor do produto, para o valor daquele negócio. S é should have, ou seja, ele é importante, mas ele não é imprescindível. Ok? O C ele é could have, ou seja, o que seria bom ter, mas não importante. E o W aqui, né, que quer dizer won't have for now, ou seja, que não será feito por enquanto. O que acontece às vezes, né? Por isso que eu aplico várias técnicas, porque às vezes você fala assim, tá, mas esse conjunto de backlog aqui de histórias ou de itens do backlog é tudo M. Então, não é tudo M, né? Porque a gente já começa a ter que trabalhar essa mentalidade. Então, para não correr o risco de, por exemplo, eu tenho lá 200 histórias, eu tenho 200 itens de backlog. E desses 200 itens do backlog, eu tenho 100 M, já reduzi. Eu já não tenho, eu tenho 100 M para poder ir trabalhando agora essa mentalidade do que é realmente mais prioritário. Melhor do que eu trabalhar as 200 num sentido igual àquela matriz. Mas junto com isso também, a gente pode trabalhar a matriz Gucci. Eu não sei se vocês conhecem, eu particularmente curto essa ferramenta que ajuda pra caramba, só que ela é mais demorada, porque eu tenho que fazer coluna a coluna, entendendo o que vai ser grave, né? Qual é o impacto se eu não resolver aquilo agora naquele produto ou naquele serviço. O que é urgente em relação a tempo disponível e a tendência, né, de crescimento, até mesmo redução ou desaparecimento desse problema, ok? Junto com isso, eu tenho peraí, cadê aqui? Um rangezinho, ó. Se for 5, o meu ponto for 5, eu acho que a gravidade aqui, então, os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves. Já para a linha de tempo, que é a nossa U, ó, GUT, tá vendo aqui em cima? Nosso U de urgência, ele é necessário uma ação imediata. E na tendência, se nada for feito, o agravamento será imediato. Se eu der uma nota 4, eu acredito que na gravidade é algo muito grave. Temos que resolver com alguma urgência, senão vai piorar a curto prazo. 3, grave. O mais cedo possível vai piorar a médio prazo. 2 é pouco grave, pode esperar um pouco e vai piorar a longo prazo. E 1, sem gravidade, não tem pressa, não vai piorar ou pode, de repente, até mesmo melhorar. Agora, obviamente, eu adapto essa ideia ao que a gente precisa para cada ocasião, para cada produto, para cada serviço que a gente está atuando, ok? Aí, como que a gente trabalha aqui? Exemplo de criminalidade, né? Ó, certeza de impunidade, falta de capacitação policial, etc. Para a gravidade, a gente coloca uma pontuação. Para a urgência, em relação a tempo, a gente coloca a pontuação de 1 a 5. Tendência, também. Aí, a gente multiplica as coluninhas e todo aquele que tiver com 125, a gente deixa lá em primeiro lugar. Então, aqui, por exemplo, tem 2 em primeiro. Né? A gente tem aqui mais 2 em segundo, depois a gente tem aqui 2 em terceiro e assim vai. Com isso, vai de 100 itens do backlog, se eu conseguir chegar com 125, apenas 50 itens, já me facilita a vida de fazer comparação também. E assim, eu vou misturando essas técnicas de priorização para poder contribuir aí na elaboração dessas prioridades, a fim da gente conseguir encontrar da melhor forma possível o nosso MVP, que é o nosso mínimo produto viável. Para um tempo menor que a gente tem que trabalhar, não adianta a gente trabalhar com o mínimo, porque não vai fazer nem cócega para o nosso mercado, não vai trazer nada do que a gente esperava, e muito menos os clientes vão ficar felizes com isso. O máximo a gente ainda não consegue entregar com um menor espaço de tempo, então a gente precisa aprender a encontrar este carinha aqui, ó, que a gente chama de mínimo produto viável. E para chegar nisso, né, se você tendo já um backlog, já não precisa ser inteiro, tá? Ele não precisa estar completo. Ele precisa estar até no nível que você consiga começar a construir alguma coisa. Porque lembre-se que no Scrum é empírico, né? É empírico a forma que a gente vai aprendendo com o tempo, com a equipe, com o produto, com tudo, a lidar com isso. É empírico, então, conhecer do mercado também, né? Porque a gente vai ter feedbacks frequentes, desde que não atrapalhe a produtividade do time. E isso vai ajudar, vai contribuir com o PO na direção, no direcionamento do produto, ou pelo menos isso é esperado que aconteça, ok?
Aí, só falando um pouquinho, né, do critério de aceitação, que uma das coisas assim, ó, bem básica que a gente pode escrever para uma história, por exemplo, de aqui, ó, como cliente cadastrado no nosso site, posso pagar meu pedido com cartão de crédito. Então, quais são os testes que o PO quer que faça aqui? Teste de pagamento com cartão vencido, teste de pagamento com cartão sem limite para o valor de compra, teste de pagamento com cartão expirado, teste de pagamento com bandeiras Visa e Master, teste de pagamento com mais de um cartão e etc. Outras formas de colocar aqui também. E isso vai auxiliando o time a entender o tipo de teste que eles vão ter que fazer ali, né? Montar um plano de teste que seja em cima de cada item de backlog que nós temos. E aqui, o BDD, né, que o nosso amigo chegou a falar que ele atua aqui junto com isso, aqui. Então, só uma estrutura para vocês entenderem um pouquinho, né? Ele é orientado a desenvolvimento, então o PO, ele pode escrever dessa forma, não é obrigatório, nada é obrigatório no Scrum. Vocês utilizam as ferramentas e técnicas que vocês tiverem conforto e que trouxerem de fato resultado dentro do time, ok? Óbvio, sempre pensando, não burocratizar, porque se burocratizar, a gente está fazendo o meio tradicional e isso não é bacana. Para cá, pelo menos, não tem nenhum sentido. Então aqui, teste a ser executado. Funcionalidade, aí a descrição da funcionalidade. Como o quê? O ator que eu quero tratar. Eu quero o quê? A meta que eu quero que alcance. De modo que a razão de alcançar essa meta. Então, caso de teste que eu quero que monte. Cenário, descrição do teste. Dado, o estado conhecido. Quando um determinado evento ocorre. Então, isso deve ocorrer, que é a resposta que eu quero. Então, aqui do lado direito, a gente pode ver ele preenchidinho. Funcionalidade, consultar clientes. Como o quê? Como um funcionário. O que ele quer? Consultar um cliente cadastrado com sucesso por CPF. De modo que eu possa garantir que a consulta esteja correta. Então, caso de teste para essa história. Consultar cliente com sucesso por CPF. Dado, ao selecionar a opção buscar. Quando? Digitado CPF X. Então, deve listar o nome, o CPF e a data de nascimento do cliente. Ok? Agora, além, né, a hora de brincar, eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui. Dúvidas? Bora trabalhar as dúvidas aqui. Deixa eu dar um stop aqui. Ok. Cadê? Como começar a trabalhar como PO. Então, vamos lá. É assim, eu costumo comparar bastante, óbvio que é um universo muito maior, mas eu costumo comparar este papel que deveria ser executado aí, não como uma profissão, um cargo que aconteceu, mas sim como um papel a ser executado por pessoas que são capacitadas e conhecem aquele produto. Dentro da empresa, a gente tem aí, lembram dos antigos, ou que ainda tem, ou deveria ter, que essas pessoas deveriam, de repente, fazer um papel de um PO, na minha visão? Os analistas de negócios, que manja daquele negócio, que consegue entender do produto, que consegue entender do mercado, que consegue fazer uma pesquisa do mercado. Então, eu começaria por isso daí, tá? Aqui na empresa, a gente já tem. Ela é novinha ainda, ela tem 6 aninhos, mas já passamos por algumas crises, essa daqui é a outra, que nós estamos enfrentando. Mas na época, eu abri essa empresa sozinha. E eu tive que ser tudo, né? Eu tive que ser a empresária, eu tive que ser a faxineira, eu tive que ser a vendedora, eu tive que ser a pessoa que entrega. Então, eu tive que montar o meu próprio sprint comigo mesmo, eu mesma, Irene, manja, eu sozinha. Para montar o meu Project Backlog, eu comecei a atuar como PO, para mim mesma. Então, hoje, a gente também atua, mas graças a Deus, hoje eu tenho um time lindo,
que eu chamo de família, né, família Sunset. É um time que de fato veste a camisa, o uniforme, tudo, que tem muita pegada, muito respeito pelas pessoas, que trabalha feedback constante, ou seja, é algo que eu tenho que agradecer sempre. Então hoje a gente também faz esses papéis dentro da própria empresa, para que a gente possa trabalhar com isso, implantando de uma melhor forma possível dentro dos nossos clientes, respeitando o que o cliente é, como que ele é, qual é a cultura dele, para que a gente possa ir junto com eles fazendo essa mudança. E o PO é um papel que a gente sempre fala, pessoal, quem é a pessoa que vai manjar deste produto que vocês querem trabalhar? E eu sempre falo, cara, vamos começar com um piloto, não vamos começar com 500 não, porque 500 equipes de uma vez, né, é uma mudança muito brusca de comportamento e de postura que a gente tem dentro dessa empresa. Então vamos lá, uma a uma. Para este produto aqui, quem é a pessoa mais adequada? Então, para você começar a atuar com o PO, pense o seguinte, Viviane. Qual o produto ou serviço que você domina, que você manja bastante, que facilitaria você pegar e falar assim, cara, isso daqui eu consigo direcionar o time para poder fazer da melhor forma possível. E aí você vai começando a construir os seus itens do backlog, das necessidades daquele serviço ou do desenvolvimento de algum produto, de algum documento, daquilo que é a tua área, que eu ainda não sei. Depois, se você puder, por favor, compartilhe conosco. Porque fica muito genérico. Eu estou tentando trazer uma resposta genérica aqui para vocês, para você e para vocês, né? Para a gente conseguir entender um pouco mais como atuar, como começar nesse papel. Então, eu iniciaria por aí, né? O meu foi... Eu mexo com isso de uma forma... Eu falo que a minha primeira tentativa foi muito boa, porque foi cheia de erros, lá em 2008. Então, eu sou ainda criança perante o mundo, o universo ágil, mas eu sou uma criança que já apanhou bastante dentro de vários erros que já cometi, que já cometeram. E uma delas foi exatamente isso daí, né? Ninguém sabia o que é o papel de PO. A gente simplesmente tinha um coordenador ali que pendurava vários post-its para a gente dentro de um Kanban e falava que aquilo para nós era o Scrum. A nossa daily, por exemplo, a nossa reunião diária demorava 1 hora e meia, né? Não tinha um direcionamento, não tinha um porquê. Então, enfim... Eu não sei se fez sentido para todos, se fez sentido para a Vivian essa resposta, mas me deixe saber, por favor, e se ainda restou alguma dúvida, me fala, para a gente poder tratar isso daqui até o finalzinho desse nosso encontro, tá bom? Tem mais? Cadê para eu ler junto? Eu vou ter que ler, cadê? Onde está? Para deixar gravado o que pediram. Aqui, acabei de... Aonde está? Aqui? Podemos utilizar a técnica, não seria... Tudo? Desceu, já estava lá embaixo. Eu estou aqui embaixo. O Pércio? Então, que atua como Scrum Master pode ser um PO ou vice-versa, mas um profissional que saiba tudo do produto pode não possuir as características para ser um PO, concordo. Sim, pode ser mesmo, Pércio. E assim, pode na questão de... São papéis. Hoje eu posso ser uma PO em um X produto, mas eu posso ser Scrum Master de um outro time. Posso ser uma facilitadora do meu time, como eu tenho produtos dentro da empresa, que eu sou a PO da empresa. É legal? É bacana? Não, porque eu tenho outras estratégias que eu preciso ter em mente. Mas o nosso time ainda é pequeno, nós somos em 6 pessoas. Nós estamos em 6, né? Nós somos em 6 pessoas, então a gente acaba atuando com vários papéis aí a cada sprint que nós estamos trabalhando. Agora, dentro das empresas, as pessoas podem não ter postura nem para ser PO, nem para ser Scrum Master e muito menos para ser Dev Team, para nada. Pode simplesmente ser pessoas que não sei nem o que está fazendo dentro da empresa, para ser bem franca, bem sincera.
tem várias pessoas que não tem sentido. E depois pega e fala assim, eu já tô antigo de casa e não fui promovido, etc, etc, né? Enfim, essas pessoas eu acredito que não tem postura alguma, mas pode ser adquirido? Pode. Eu sou uma pessoa que acredito muito em pessoas e encorajo que as pessoas desenvolvam habilidades. A gente atuou com um PO lá na França, que ele era GP, e nesse projeto que nós temos, que é internacional, ele foi colocado como um PO. Então ele falava, Dri, me ajuda. Por quê? Porque ele não tinha postura. Ele toda hora o time reclamava dele. Teve motim. O time chegou um dia para mim e falou: "Nossa, a gente se reuniu". Eu falei: "Nossa, que legal". E a gente tomou uma decisão muito legal e a gente quer compartilhar com você. Vamos lá na sala de reunião. Eu fui. Quando eu cheguei na sala de reunião, o time, o Dev Team e o Scrum Master viram para mim e falaram assim: "Olha, foi muito legal. Ontem nós nos reunimos, foi maravilhoso. Nós tomamos decisões, foi super maduro". Eu falei: "Nossa, que legal". Meu coração até disparou. Falou: "Cara, 12º princípio do ágil acontecendo, né? Onde cada membro do time reconhece seu próprio comportamento, então ajusta adequadamente para o bom convívio, etc. Aí eu falei, então tá, então me conta. Aí eles viram, a porta-voz foi a Scrum Master nesse caso, e ela virou para mim e falou assim, nós decidimos que nós vamos expulsar o PO. Falei, cara, não, peraí, eu quase morri, né? Eu falei, caramba, meu. Enfim, por quê? E aí eu peguei, fui trabalhando eles, falei, cara, vamos se colocar no lugar deles, né? Quem vocês escutaram, enfim. E aí tinha toda uma história lá, que eles me falaram, não, porque os usuários ficam reclamando que ele não sabe priorizar o Approach Backlog. Falei, ok, mas com base em que vocês têm tanta certeza assim? Vocês manjam da estratégia? Manjam da estratégia? Não. Quem vocês escutaram? Os usuários só do Brasil ou os usuários também de todos os demais países envolvidos? Ah, só do Brasil. Eu falei, cara, desculpa, mas vamos lá, vamos se colocar no lugar dele. Ele aqui, o CIO que senta do lado dele, que fala com ele de estratégia o tempo todo, que ele manja disso daqui, usuários de todos os lugares, de todos os países, que fica falando com ele diariamente. Ele tem que pegar, ponderar tudo isso e fazer a correta priorização do Approach Backlog. Aí eles pararam, olharam para minha cara, falaram, puxa, Dri, não sabia, caraca. Aí um deles pegou à frente, mandou um WhatsApp pro PO lá na França e falou, cara, nós estamos fazendo um exercício aqui de se colocar um pouco no seu lugar, mas só um pouco, porque no lugar do outro a gente nunca vai conseguir se colocar de fato. Estamos fazendo isso e eu vou contar um negócio para vocês, e não deve ser fácil você estar na sua pele não. Então, olha, em nome do time, quero te dizer que pode contar com a gente, tá? Que a palavra daqui é colaboração. Aí deu aquele alívio, sabe? Ufa, que descarga. Então, assim, aí eu fui trabalhando, vai trabalhando feedback. Eu sempre falo, gente, as pessoas, principalmente os brasileiros, eles não estão acostumados a trabalhar com feedback, aquilo que é bem específico, que eu pego eu falo, cara, isso daqui não estou gostando, eu fui impactada por isso, eu gosto muito daquela situação comportamento-impacto, né? A situação X, o comportamento Y me levou ao impacto X, eu não curti isso, eu não estava esperando, ou enfim. Isso tanto para o negativo quanto para o positivo. Mas se a gente trabalhar o feedback dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de amizade, gente, parece que você está matando. Belém, Belém, nunca mais estou de bem, não quero mais almoçar com você e pronto. Então, assim, a gente tem que parar com esses melindres, a gente tem que começar a praticar um pouco mais esse lado comportamental, esse lado aí de feedback, de comunicação, sabe, de se entender, por que não está gostando, vamos lá, deixa eu te mostrar algo, né? Então, teve coisa assim, já peguei Scrum Master que virou para mim, fez um monte de caca lá, que, vixe, ficaria aqui mais meia hora contando esse case, mas eu cheguei nele, eu falei, cara, e aí, o que aconteceu contigo? Aí ele pegou, pô, meu, né, respondeu, eu falei, cara, aí ele, errei, né, Dri? Eu falei, cara, errou, né, não é isso esperado, tal. Então, assim, se você não deixa a pessoa saber onde ela pode melhorar, a gente está perdendo uma grande oportunidade de lapidar vários talentos que tem conosco. Então, assim, concordo mega e acrescentaria tudo isso aí que eu falei para vocês, que eu disparo falando 500 coisas aqui para vocês.
Tem mais? Tá tudo bem? Fez sentido, Pércio? Vamos lá, gente. Eu vou na ordem aqui. Peraí. Vivi. Marcelo. O Sprint e Scrum, modelo ágil, serve mais e dá mais resultados para produtos digitais? Marcelo, tem mais coisa aqui não, né? Marcelo, vamos lá. Assim, eu não diria que serve mais. Eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada pelo Scrum. Eu sou apaixonada pelo mundo ágil. Então, obviamente, eu falaria tendenciosamente aqui para você que sim, ele traz muito mais resultados, mas eu vou em base de resultados que a gente enxerga, né, na empresa. Até tem um livro do J.J. Sutherland, que é o filho do Jeff, que ele fala, ele comenta, aliás, é um livro que eu super indico, muito bacana, ele comenta, de longe, 70% da adoção das empresas é o Scrum e que traz muito resultado. Então, não só no digital, Marcelo, mas eu diria que em N produtos. Eu não faço restrições de produtos aqui. Respondido, Marcelo? Qualquer coisa vai deixando a gente saber aí, tá? Qual é o próximo? Imagina, tô junto aí. Luciano, o UX antecede a etapa de PO ou trabalha com o time no projeto? Lu, é o seguinte, depende, da empresa também, tá? Geralmente é antes. Geralmente a camada de UX, ela me ajuda antecipadamente com a carinha do que eu vou desenvolver, né? Com aquilo que é o layout que eu vou ter de um aplicativo, um layout que eu vou ter de uma plataforma, de uma página, de qualquer coisa. Trabalhando em conjunto, obviamente, é muito melhor, tá? Essa aqui é a minha opinião, ok? Estou passando o que eu vivo no dia a dia e tem empresas que a gente só consegue papéis separados, então o UX entra antes e depois carregam a gente de informações e o PO trabalha em cima daquilo. E tem empresas que a gente consegue que o UX fique junto com a gente, inclusive visitando as sprints. Tem até um atual que nós estamos atuando que o UX fica lá junto com a gente, percebendo todas as dificuldades que o time tem, todas as conexões que tem, o que não tem que fazer, etc. Então, eu não sei se eu te respondi assim também, mas vão me deixando saber, tá bom? Essa é um pouquinho do que eu vejo, da experiência que eu posso passar aqui, tá? André, deixa eu ver. A técnica de certeza não vai contra a teoria de empirismo, que é exatamente o respeito do cone de incerteza? Então, André, é assim, eu não diria que a gente vai contra uma teoria de empirismo. Eu uso essa ferramenta de uma outra forma. Eu uso essa ferramenta para eu entender se dentro daquele universo que eu já rodei o Gucci, que eu já rodei um Moscou, que eu já entendi quais são os mais prioritários, o que de fato faz sentido para o meu cliente, nada impede de eu pegar aquelas 10 últimas histórias que sobraram ali, que eu vou conseguir efetivamente fazer em uma ou no máximo 2 sprints, entregar esse valor todo para o meu cliente, eu acabo trabalhando essa matriz. Porque acho que a forma como a gente encara, né, cada ferramenta ou cada técnica que nos é apresentada dentro de um universo, de um mercado, ou de coisas até mesmo que nós já aprendemos em 1900 e Guaraná com rolha, mas que a gente pode trazer para cá e adaptar, obviamente, tá? Então, essa é minha visão. Eu não vejo contrário a isso, não. Mesmo porque a gente trabalha tudo uma ferramenta antes, para sempre lembrar de trazer valor para o meu cliente. Fechou? Me deixa saber se... Ok. A Lu agora acabei de ver também. Imagina, tamo junto aí, Lu. Valeu. É o Lu que foi meu aluno, não foi? Acho que não foi. Acho que na Unip, né? Depois me deixa saber, Lu. Esse aqui, deixa eu ver. Não seria próximo a uma matriz de... Laura, a Laura, né, que tá me perguntando de... Gente, eu não sei falar essa palavra. Ensenior... Gente, desculpa, eu não sei falar a palavra. Vocês conseguem? Matriz de Ensenior... Laura, não sei falar o nome. Mas deixa eu ver, eu não conheço. Deixa eu dar uma... Eisenhower. Não, de novo, André, me ajuda.
Eisenhower. Eisenhower. Aê, obrigada. Obrigada. Inclusive é o nome de um presidente dos Estados Unidos. Opa, show de bola. Nossa, eu não consigo falar o nome desse senhor. Tá falando. Oi, Laura. Tá falando disso. Oi, tudo bem? Oi, e você? Bom, também. Eu te conheci lá no White Shirts, lá quando você fez o treinamento lá de Scrum. Ai, que hoje lindo. eu sou Scrum. Que linda, que bom. Obrigada, obrigada por prestigiar nosso evento aqui. Muito show. Eu estava na área de supply chain há 13 anos e operações, e agora eu estou na área de Scrum, estou na área de tecnologia, aliás, como Scrum. E, enfim, agradeço tudo. Lindo. O que eu quis dizer foi se aquela... como é que é? O gráfico de Gantt? Não é gráfico, Gantt. como é que era? Gráfico de Gantt não, ou a matriz de Gantt? Matriz de Gantt. Ela me lembrou a matriz de Eisenhower, que fala realmente, que é aquele negócio do importante e urgente, ou não é importante, não é urgente. Você faz você divide em quadrantes e define o que é urgente, o que é importante, o que não é importante, o que é urgente. Tô olhando, ó, você tá falando, eu tô olhando aqui na outra máquina. Peraí, calminha, peraí. Importante, mas do teu braço, solta. Peraí, importante. Parece bastante, tá? Eu, particularmente, Laura, eu nunca usei. Adriane, nunca usei, mas adorei. É mais clássico, e vou ficar no radar com esse negócio aqui para ver como que eu consigo encaixar e se dá para encaixar. Mas sim, ó, pelo que eu tô vendo aqui, parece sim. Só que aqui eu não sei como se trabalha ela ainda. Então, não consigo te opinar. Ela parece, mas eu me limito a dizer só isso. Não, sim. Na verdade, foi um pensamento escrito alto, pensei alto, digamos assim. Eu estava refletindo enquanto você estava falando. Ah, legal, tá ótimo. Mas obrigada pela contribuição. Vou, com certeza, já tá aqui anotadinho já. Obrida. Obrigada eu. Por isso que eu sempre falo, né? Aqui o que eu gosto de fazer nesse modelo, porque é uma troca, né? Ninguém é o dono da verdade, ninguém é o dono do conhecimento absoluto. Por mais que a gente estude, a gente nunca sabe tudo. É impossível saber tudo. Então, acho que se a gente não tem essa troca, impossível a gente aprender mais e mais. Então, muito obrigada pela contribuição também. E o Lu falou que sim, foi meu aluno lá no Unip. Ai, que lindo, obrigada por aparecer aqui. Tudo bem? Seu aluno, sim, tudo bem? Satisfação estar te vendo aí nesse webinar. Que lindo, obrigada, a satisfação é minha, viu? Estou aprendendo bastante aí, tá bom? Que bom, meu querido, obrigada por voltar a vir aqui para a gente poder se ver de novo. Tá joia. Vou te acompanhar daqui para frente, pode deixar. Eba, que show, obrigadão, obrigada. Obrigado, até mais. Tamo junto. Ó, o Pércio. Podemos utilizar essas técnicas ao mesmo tempo? Eles não levarão a uma condição de dúvida da priorização? Pércio, assim, ó, eu particularmente, eu utilizo geralmente as 3 técnicas que eu contei aqui para vocês. Até uma delas eu estava para bater o martelo hoje, mas eles decidiram por cancelar. Eu falei, cara, vamos fazer por vídeo esse negócio. Mas ainda não, desse time ainda não caiu a ficha que dá para fazer as coisas por vídeo também. Mas eu rodei várias técnicas de marketing ali dentro, várias técnicas de Lean, e várias técnicas de priorização. Eu coloquei primeiro o Gantt, depois do Gantt a gente filtrou bastante, deixou um monte lá de 125 para cima, aí a gente colocou M, né, S, C e W, aí a gente filtrou mais ainda, aí dentro desse universo, desses filtros todo, aí a gente fez lá uma comparação, e a comparação acabou dando o que deu lá de prioridade para eles. E o que eles sabem, o que eu sempre comento para todos, esse documento ele é vivo, a gente pode priorizar, repriorizar à medida que tiver alguma coisa que o PO detectar de mercado, de necessidades, etc. Ele pode estar trabalhando isso daí durante o sprint. Obviamente, as histórias que vão ficando para o topo vai entrar para fazer na próxima execução do sprint. Mas particularmente, ou pelo menos não sei se é a forma como eu atuo, eu não vejo confusão. Eu vejo trabalho, é bem trabalhoso. Para falar a verdade, é bem trabalhoso, tá? Mas... Rodrigo.
Oi. Então, essas técnicas, elas acabam sendo uma complementar à outra. O que eu quero dizer é, se uma der um resultado, uma prioridade diferente da outra, aí que entra a dúvida. É nesse sentido. Tá Se bom. uma faz uma pré-seleção, depois eu trabalho com outra técnica para aprimorar essa seleção, aí tudo bem. Mas se eu trabalhar com as três ao mesmo tempo e elas me derem resultados muito confusos, vai cair em descrédito. Não, mas aí olha só, primeiro que, bom, pelo menos eu nunca vi ainda, pode ser que eu veja. Pode ser que em algum dos times que eu atue dê ruim. E se der ruim, a gente vai ter que contornar de uma outra forma. Mas, particularmente, eu nunca vi dar problema com isso daqui, da forma que a gente atua, e geralmente a gente consegue encontrar, geralmente, por enquanto, sempre, a gente conseguiu encontrar o que de fato faz sentido para o mercado. Mesmo porque vai sempre numa linha, é muito coerente o que eles colocam como muito, muito urgente de ser resolvido e o que é imprescindível para ser resolvido. Vai numa mesma mentalidade. E depois é o que eu falo para eles, nada impede de vocês olharem para esse backlog e falar, cara, isso daqui que estava aqui embaixo, se não fizer agora, vai dar ruim, a gente não consegue entregar essa conexão que a gente precisa. Nada impede de você, na mesma hora, pegar um cara que estava ali num C da vida, ou num número 60 e pouco, e puxa aqui para cima. Por quê? Porque é ajustado, sempre que necessário a gente precisa trabalhar olhando para aquilo e olhar assim, cara, isso daqui faz sentido entregar para o meu cliente. Se isso fizer sentido, você tira todas essas dúvidas ou confusões que qualquer técnica e ferramenta pode trazer. Ok. Fechou? Obrigada Fechou. pela contribuição também. Tem mais? Espera aí, gente. Tem? Espera aí. Acabei de entrar na empresa. Quem é? Rodrigo. Acabei de entrar na empresa. Quem seria responsável por disseminar a visão, objetivo? Ou seja, acho que equalização, né? Equalizar o conhecimento com os envolvidos e time para seguirmos no mesmo caminho. Rodrigo, o Scrum Master. Tá? O Scrum Master tem um papel aí, fiel escudeiro, de levar o Scrum Guide para cima ali, para mostrar para a equipe, para mostrar para a empresa, para todo mundo o que é ele, como que é essa visão, como que a gente trabalha dentro disso. Então, eu te respondo isso daí, tá? Obrigada pela contribuição também. Não seria também um papel de Agile Coach? Também, só que assim, se a gente pensar que a gente está falando só do Scrum, o Scrum só tem 3 papéis, o Agile Coach foi inventado aí, né? Tanto que a gente fala que nós estamos atuando como Agile Coach, a gente está atuando como Agile Transformation, etc, etc. Várias coisas que acontecem. Então, assim, se o time tem um Agile para poder acompanhar, sensacional, lindo, maravilhoso, melhor dos mundos, né? Para poder treinando. Mas o papel de treinar, o papel de levar tudo isso é do Scrum Master, tá? E fica esperto, fiquem espertos com isso, que inclusive é pergunta aí de prova também, ok? E no Scrum Guide só existem 3 papéis, fiquem atentos, tá? Tá, joia, obrigada. Imagina. Obrigada pela contribuição. Ó, Robson, quem trabalha com UX e CX seriam bons candidatos a PO? Anjo, assim, ó, eu diria que todo mundo pode ser um bom candidato a PO. Um UX e um CX, que já tem uma visão aí de cliente, de experiências de cliente, do usuário, etc., eu gosto. Eu falaria aqui para você que sim, é um bom candidato. É um bom perfil, porque entende bastante aí, ou pelo menos, né, deveria entender bastante do que é o usuário, do que é o cliente, mas tem que saber mais, tá? Tem que saber do mercado, tem que saber de estratégia, tem que saber de retorno de investimentos, acho que vai para uma linha mais aí finanças também, ok? Obrigada pela contribuição também. Tem mais? Vamos ver. A Michele, voltou aqui, ó. Eu não sei se tem mais Michele, né? Bom, mas vamos lá. O que você acha de um PO ter um cargo de coordenador ou gerente numa área? É assim, ó, nada impede,
de um coordenador ou um gerente ter um papel de PO. O que não pode ser confundido. Geralmente, eu tenho experiências de que empresas que têm um gestor, um coordenador como PO, dá ruim no nível comportamental. Porque eles ficam cobrando a equipe com o cargo que eles têm. E PO não fica cobrando a equipe, PO está junto com a equipe, PO entende do negócio, tira dúvida. O PO, ele é parte integrante ali daquele universo, ele entende inclusive as dores que está acontecendo no Dev Team, com o Scrum Master, etc. Ou deveria, pelo menos, tá? Então, né, não tem nada que impeça, não tem nenhum lugar que fale, tem até um artigo lá no scrum.org, vocês podem ir lá e buscar e perguntar a diferença de um PO e um de um gestor, e você vai ver aí que nada impede, porém tem que saber bem direitinho, tem que desenhar direitinho o que é a responsabilidade de um gestor e o que é a responsabilidade de um PO, para que as coisas não se confundam, tá bom? Tá, joia, obrigada. Imagina, tamo junto. Obrigada pela contribuição também. Tem mais? Tem esse aqui, eu vou pedir pra você ler. Cadê? Esse grandão, vamos lá. Gente, ó, eu não sei quem é que apareceu aqui como Galaxy A8, tá? Então, desculpa de não falar o nome. Eva, obrigada. Mas vamos lá, então, eu vou ler aqui, tá? Hoje eu trabalho em uma startup, sou registrada como Control Desk. Iniciei na área de projetos e conforme a empresa foi crescendo, fui passando pelas áreas de produtos e negócio. Tá. Eu era responsável por manter um produto funcionando e depois de dominar 100% o produto, me colocaram em outro. Depois de você dominar 100% do produto, te colocaram em outro. Também, minha gestão já mudou 4 vezes em um ano. É um cenário que eu já vi algumas vezes também em algumas empresas. Aí fica assim na cabeça, nossa, será que é daquela empresa? E eu, como fiz com todos os meus chefes, ensinei eles a conhecer o produto. Mas deixei claro que quero me tornar PO. Show. Resumo. Como, ao seu ver, eu deveria ser vista? Além de PS PO, tem algum curso que você indica? Meu anjo, vamos lá, Eva. Assim, pelo um pouco do cenário que você mostrou, eu acho que tem um problema estratégico muito forte ainda lá, que precisa de, sei lá, de algumas coisas ainda serem trabalhadas, tá? Me parecem um pouco perdidos. Depois me corrija se eu estiver errada. Então é difícil te falar, né? Eu posso chegar para você e falar assim, cara, como que você deveria ser vista? Com certeza como especialista do produto, como uma PO sem sombra de dúvida. Ou de repente até mesmo como uma gerente de um produto e que abaixo ali de você pode ter vários times Scrum trabalhando para um produto gigante. Pode ser, várias coisas. Então, a PSPO falando de certificação, né, do Scrum.org, é um ótimo canal, uma ótima chave para você abrir várias portas, só que tem vários N outros cursos que você pode sim estar se atualizando, como métricas, como estratégia, como Inception, são várias ferramentas que você pode estar trabalhando, atuando aí, para poder ir se desenvolvendo cada vez mais nisso. E, de repente, mostrar também, né, essa postura para eles. Eu sei que você já deve ter deixado bem claro para eles, que já deixei claro que quero me tornar uma PO. Também começar a agir como uma postura de Product Owner ali dentro, para você ir ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais notoriedade, mais visibilidade em cima daquilo. Então, esses cursos aí é o que eu falo. Agora não me vem mais nenhum outro tipo de curso, mas o de Product Owner mesmo, a gente tem um que eu faço em company, que eu faço também dentro da FIAP, por exemplo, em parceria com eles, que é o de Product Owner, onde a gente leva várias técnicas e ferramentas e bate um papo bem bacana sobre estratégias e tudo mais. Esse é um curso também que, né,
vendendo o meu peixe aqui agora, eu super recomendo. Mas tem N outros que você pode ir trabalhando. Tem livro, né, como aquele Direto ao Ponto, que é do Paulo Caroli, super indico também, tá? Beleza? Por enquanto, Eva, qualquer coisa me fala se deixei saber. Deixa eu ver se tem mais, se tá tudo ok, tá? Se fez sentido aí para vocês. Quem mais? A Eva? Não, o de baixo. O de baixo é quem? Quando você chega e não... Marcelo, vamos lá. Quando você chega e não teve pesquisa com usuários, não teve teste de usabilidade, o produto está pronto, o que vocês fazem? Eu não posso falar palavrão, né, que fica gravado. Vou falar ferrou, que fica mais bonitinho, né? Ferrou. Marcelo, é assim, ó, a gente sempre fala que dentro de um sprint a gente tem que ter as histórias o suficientes para conseguir fazer tanto teste quanto a homologação ali dentro, porque não existe uma sprint de teste, não existe sprint de homologação, no sprint nada, não existe nada disso. Então é esperado que dentro de uma sprint já saia o produto devidamente testado, tá? Se isso não aconteceu, o que eu sempre falo pro time? Ok, tudo bem, vivendo, aprendendo, errando, aprendendo, é isso. O que sobrou, então? A gente não tem isso pronto, a gente teve uma sobra de itens que vai chegar no próximo sprint, se ainda continuar na prioridade do Product Owner, e vai manter lá. E a gente vai ter que fazer, vai ter que sair do outro lado do sprint com ele testado e homologado, tá? Então, isso é o que eu faço, até educar o time que não adianta mais ficar empurrando para a próxima sprint, para a próxima. Então, eu vou falando, cara, adianta. Primeiro sprint, colocaram lá 10 itens de backlog. Aí não conseguiram entregar nenhum. Aí no outro colocaram 12. Cara, vocês não conseguiram entregar nenhum do primeiro. Tá, ok. Aí vamos pro outro. Aí no próximo sprint, 14. Mas só conseguiu entregar 2 histórias efetivamente concluídas, testadas e homologadas. Mas, poxa, cadê? Então, vamos repensar, vamos olhar isso daqui, vamos aprender com isso. Quanto que efetivamente a gente vai conseguir, dado que sobrou tudo isso para a gente fazer ainda. E aí a gente vai trabalhando esse empirismo dentro do produto, dentro do time, tá bom? Me deixa saber se tá ok também, se faz sentido aí para vocês, tá bom? O que mais? Só falta lá do Anderson, mas ele queria falar. O Andy, pode falar. Oi, Adri, tudo bem? Oi. Boa noite. Boa noite. Bom, tudo e você? Parabéns aí pelo webinar aí, ótimo, bastante conteúdo. Que bom, obrigada. Deixa eu compartilhar. Então, hoje eu atuo com Salesforce hoje, eu lidero 2 times, né? Um time interno e um time externo com uma consultoria. Porém, a própria Salesforce, ela hoje tem uma ferramenta de Kanban hoje, de gestão de projetos hoje, e que essa consultoria, teoricamente, atua nesse formato. Porém, com o meu time interno, eu atuo com outro mainframe, né? Um framework, né? Então, vamos colocar... A minha pergunta é o seguinte, existe algum modelo mais genérico para que eu possa introduzir para que as equipes se falem melhor? Porque hoje eu estou atuando num modelo com um e num modelo com o outro, entendeu? Entendi. Andy, eu não sei se eu falaria um modelo genérico, mas eu poderia falar aí para você para usar técnicas disfarçadas, manja? Porque assim, ó, às vezes você encontra pessoas que têm uma séria resistência com o nome já, né? Só de você falar, vamos trabalhar com ágil, vamos trabalhar com Scrum, vamos trabalhar com Lean ou qualquer coisa do gênero, a pessoa já vira a cara e fala, nossa, sempre trabalhei desse jeito, por que eu devo mudar? Então eu colocaria alguns eventos que sejam muito parecidos com o outro, né? Uma reunião diária para eles irem se acostumando. Aí eu colocaria uma sessão ali, um planejamento, né? Algumas horas de planejamento. Tá, legal, bacana. Só que eu não preciso contar para eles que de repente eu estou trabalhando assim. Eu posso simplesmente ir pela borda, né? Falar assim, cara, que tal a gente pegar e fazer isso? E eu sempre falo que é o seguinte, né? Aquele negócio do livro que eu sou apaixonada, que a Mana dá risada quando eu falo isso, né? Que é do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por quê? Lá a gente vê a importância que as pessoas têm, inclusive quando a gente fala o próprio nome das pessoas, né? O quanto que o nome da gente soa agradável
para quando a gente faz isso. E principalmente quando a gente deixa as pessoas saberem que elas estão escolhendo, elas têm a capacidade de escolher como elas querem trabalhar. Então, trabalhem com sugestões. Acho que se você pegar e falar assim, cara, que tal? O que você acha da gente fazer isso, isso e isso? Né? Eu estudei em em algum lugar que isso daqui faz sentido. De repente, a gente pode testar. O que vocês acham da gente testar? Só testar. E aí acho que a equipe começa a abraçar um pouco. Mas não sei se é nessa linha, se tem uma resistência ou não. Se você escolheu trabalhar de uma forma com um e uma forma com outros, o porquê que você escolheu trabalhar dessa forma? Você consegue contar pra gente? Algumas cerimônias eu sigo à risca, mas como as entregas também, o time são diferentes, para que não haja uma inversão de valores aí com a consultoria, que teoricamente é o meu fornecedor, mas de certa forma eu tenho que tratar eles meio que como clientes, porque eu acabo não seguindo o modelo de sprint hoje, para que eles sejam um pouco mais ágeis com relação à entrega, o que meu time é diferente, porque senão eu vou ter entregas aí faseadas por sprint, ou até mesmo criando releases aí e eu preciso, tipo, para ontem. Então, com o time interno, eu crio uma forma, e com eles eu tento trazer eles um pouco para mim, é o que você falou, eu uso muito do relacionamento, uso muito da empatia para que isso aconteça. Só que, de certa forma, gerencialmente isso atrapalha um pouco, porque no final das contas a gente acaba se perdendo, porque eu crio alguns épicos, depois eu tenho que criar algumas tarefas, depois porque eu tenho 4 times para liderar e porque eu tenho outras squads também, e aí você fala, cara, como fazer tudo isso? Então, a forma com que eu estou atuando hoje eu crio um modelo de Kanban hoje interno e estou atuando com o modelo de Kanban com a consultoria, só para que eu possa ter visibilidade dos entregáveis, mas que dificulta porque são times bem diferentes, entendeu? Sim, dificulta, Andy, com certeza, entendi. Até pensei no Kanban, você já falou, né? Porque às vezes, no universo ágil, cabe alguma ferramenta do Lean, né? Eles se casam perfeitamente. No ágil, eu falo que a gente toma de baldada do Lean, né? Inclusive com o Scrum. O Scrum é um PDCA puro, na minha visão, né, que eu planejo, executo, eu checo automações de melhorias, e você pode diminuir os ciclos da sua sprint, tá? Porque o menor tempo de uma sprint é um dia. E o maior são 30. Dentro desse universo, você pode definir de quanto em quanto tempo esse teu cliente, fornecedor, pode te entregar. E aí você pode diminuir isso também. Você pode trabalhar com Scrum e com Kanban. Você pode trabalhar ali, ó, com Kanban, fazendo cerimônias, eventos do Scrum. Exatamente dessa forma que eu estou trabalhando. Isso, combina, dá para fazer. A única coisa que não pode perder a mão é sempre pensar em valor na prioridade. Eles têm que te entregar valor. E suas sprints não necessariamente precisa ser de 2 semanas. Isso é padrãozão de mercado, né? Por conta da engenharia de software, tem toda uma explicação. Mas não precisa necessariamente. Você pode fazer sprint de menos dias. Só que, em compensação, todo o time box de reuniões, também ele é adaptado para isso. Tá? Então, assim, vou fazer um sprint de 3 dias. Então, ó, vamos só para pensar no mais fácil. Se eu tô com um time box de um planejamento para uma sprint de 30 dias, e o planejamento é até 8 horas, para de 3 semanas é até 6 horas. Para de 2 semanas é até 4 horas. Então, para de 1 semana é até 2 horas. Se eu for fazer, então, sprint de 3 dias, eu vou diminuir isso para minutos. Então, eu passo minutos planejando com o time, executo, já faço as entregas para ontem, como você precisa, só que é mais cansativo, porque você vai ter toda hora fazendo uma review, uma retro, uma planning, uma review, uma retro, uma planning. Mas cabe você poder adaptar. Então, eu nem falaria genérico, eu falaria eles mesmos. Você consegue na totalidade, então, porque eu não tenho uma resistência de nomes ou qualquer coisa do gênero, mas sim um modelo melhor para atuar, com uma frente que você precisa de menos tempo, com uma outra frente que você pode esperar 15 dias. Legal. Faz sentido? Show de bola. Faz, bastante. Valeu, brigadão. Imagina, tamo junto aí. Obrigada pela contribuição. Obrigada aí.
participou aqui, que aceitou a brincadeira com a gente, que ficou até o final com a gente. Muito bom. Cadê a Lê? Pra gente... Aqui, a Lê. Cadê? A Lê, né, que deu uma virada assim, mano, fez assim... Olha pra cá. E a Maga no pódio o tempo todo, hein, Má? Aqui, ó. Oiê. Oiê. Ale falando. Aí, Ale, campeão. Olha aqui, ó. Vamos fazer a... Ah, mas no pódio tem os amiguinhos. Vou emprestar. Magá, Fer, então não pode. Aê, que linda, que bom. Amor, depois só dá o endereço aqui, que assim que tudo voltar ao normal, a gente vai mandar pelo correio, tá bom? Ok? Ela respondeu no texto, fechado. Aê, fechado, valeu. Okay. Amados meu, fica aqui minha gratidão, meu muito, 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 muito obrigada por vocês ficarem com a gente até o finalzinho aí. Obrigada por brincar, obrigada por mandar perguntas, por, enfim, fazer essa troca que eu gosto tanto, que faz tanto sentido. Obrigada, Laura, aí, que mesmo dirigindo se manteve aí fiel, firme e forte, junto com a gente até o finalzinho. Obrigada a todos vocês, a todos. Meu coração aí pra vocês. Fotinho pra nós? Será que a gente consegue liberar vídeo aí pra gente conseguir uma foto? Senão vai aparecer um monte de... dirigindo e liberei vídeo, hein? Aproveita. Que linda! Fica, cuidado aí, fica de olho aí. Um olho no gato, outro no peixe. Aí, Henrique aparecendo. Clay! Tá indo. Ai, a princesa. Oi, princesa da tia. Então, Rodrigo, que legal. Aparecendo a Jaque, Pércio, Trindinha, todo mundo Fê. Aqui a Liz também. Obrigada. Tuane, Rúbia, Ale, Sérgio, consegue? Ah, que linda, Tuane. Obrigada. Que linda, que bom. Cadê Maga, cadê você? Lu, cadê você também? Conseguem? Rúbia, Ale, Sérgio, não? Sem vídeo, Ma. Ah, que tristeza. Tá bom, tá bom. Cadê? Que linda, a Lê apareceu. A nossa ganhadora da noite, Lu, também apareceu. Obrigada. Que legal. Amores. Só Sérgio e a Ruby aqui, não? Sérgio sem vídeo também. Obrigada, Sérgio. Obrigada, amores. Obrigada. Bora fazer a nossa foto, então? Bora. Você faz o print? Atenção. Faz 1, 2, 3 pra olhar pra câmera, hein? 1, 2. Foi? Deixa eu ver como ficou, peraí. Mais uma? Mais uma foto, gente. 1, 2, 3 e já de novo. Vai? Pode? 1, 2, 3, já. Acho que não, acho que só tá nós aqui. Acho que tem que colocar a tela inteira lá com aquele em grade. No Zoom, acho que você tem que apertar o grade para aparecer todo mundo. Acho que tá, peraí, deixa eu tirar esse. Não, tá certo, tá correto. É que algumas pessoas já desconectaram. Tá correto, vai. Fechou? Deu? Ou saiu alguém piscando aí? Todo mundo. Saiu todo mundo bem? Saiu. Saiu? Então tá bom. Meus amores, muito obrigada. Viu, gente? Obrigada nós aqui de coração. Adriana, Tamo junto. Obrigadão, boa noite. Boa noite para vocês. Oi. Bom descanso. Obrigada, Adri. Beijo. Obrigada. Gostaram? Curtiram? Foi bacana? Super. Gostei bastante. Você é demais, Dri. Ai, obrigada, obrigada. Nossa, meu coração. O meu primeiro conhecimento de Scrum foi pela Adriana, lá no curso rápido, enfim, que a gente fez, que normalmente são mais 16 horas o curso, né? E, nossa, foi aí que eu decidi largar operações, compras e o caramba 4 e me especializar nessa área de ágil. E tá sendo muito bacana, viu? Queria agradecer demais, porque toda vez que, assim, é meu segundo momento com a Adriana. Nossa, agreguei pra caramba. De novo, eu saí com a mesma sensação do que da primeira vez. Agreguei pra burro. Obrigada mesmo.
Que bom. Obrigada pelo feedback. Só um feedback a mais para você aí também. O assunto tem casado muito também com as coisas que eu tenho visto na pós, que eu já tinha saído da parte do tradicional, né? Estava indo para as metodologias ágeis. E tem me ajudado muito a compreender melhor as coisas. Na aula passada mesmo foi, ela começou a falar, eu falei, nossa, eu enxerguei todas as suas aulas, os seus webinários. O que você está fazendo. Que legal, obrigada. Então, assim, foi muito bacana e em alguns momentos eu fiz algumas intervenções na aula para exemplificar e eu vi, assim, que tem me ajudado a fixar o conteúdo, porque basicamente as coisas que você tem trazido para a gente são coisas que nesse exato momento eu estou tendo na pós. Então, de repente, o que não clareia muito ali, você consegue sanar e vice-versa. Então, tá agregando pra caramba. Eu ainda, de fato, eu não trabalho usando esse framework tão puramente. Não sou PO, gostaria de ser, mas não sou. Mas, assim, tem agregado muito, não só na parte, acho que, de estudo, mas também profissionalmente falando, acho que futuramente, e tem me dado, assim, alguns insights de tipo, isso daqui dá ou não dá para de repente colocar na empresa. Então tem sido muito bacana. Valeu, viu? Obrigada. Minha gratidão enorme. Minha gratidão aqui também ao chat que eu vi a Fer, que mandou a mensagem. Obrigada, Fê, de coração, meu amor. Obrigada mesmo. Gratidão no meu coração por todos vocês. Lê também, o Bertolazzi, muito, muito agradecida. Eu não tenho palavras, não tem. Só que a minha gratidão com todo o meu coração, com toda a minha emoção e o que eu puder contribuir com vocês, assim como vocês contribuem, me deixar tão feliz, tão sem palavras. Obrigada. A chorona de plantão, vou ficar quieta, tô quieta, tá tudo bem. Legal. Gente, é verdade, nós estamos aí com uma série de postagens lá no nosso site, né, no sunset.com.br, que a equipe está escrevendo bastante artigos interessantes, né, Brenda, Amanda, Kleber, Carla, o Márcio, enfim, todos nós estamos escrevendo, estamos nos empenhando bastante para levar o máximo de conteúdo possível para vocês dentro dos textos também. Então, contem conosco e é isso. Se vocês puderem, a única coisa que... Oi? Eu quero essa foto, nossa. Vai ter, Laura, ó, lá no nosso Instagram, no LinkedIn, né, no Instagram da Sunset Oficial, a gente já divulgando aqui para vocês. A gente está procurando manter as coisas muito atualizadas. O time todo, e aqui o Leandro, né, que agradeceu eu como o time inteiro, que ele conhece também. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Aliás, tem os rostinhos do nosso time aqui também acompanhando, os meus fiéis escudeiros. Obrigada, minha gratidão a vocês, que faz toda a diferença na minha vida e com toda certeza na vida de todas as pessoas que vão ter contato com todas as coisas que vocês estão fazendo de uma forma ou de outra, com artigos, com vídeos ou nos bastidores. São essas pessoas que fazem com que as coisas todas aconteçam. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Até a próxima, viu, gente? Obrigada mesmo. E até a próxima. Contem com a gente sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. E nos sigam lá que a gente vai mandando aí um monte de atualizações para vocês ficarem atentos em próximos webinários que a gente está fazendo, só que é um webinário diferente, tá? A Elis também, obrigada, meu amor, que ela também conhece toda a equipe. Tá junto com a gente aí também, sempre. Um beijo. Lu, que foi meu aluno, enfim. Todos vocês. Rodrigo também, enfim, todos. Não tem palavra. Jaque, Laura, Fer, enfim, acho que eu falei de todo mundo, né? A Lê, que foi a nossa ganhadora, a Maga, que foi minha aluna aí de PO e até hoje a gente mantém contato e carinho sempre. É isso. Laura vai com cuidado para casa. Um ótimo descanso para todos. Se Deus abençoe e ilumine sempre, sempre, sempre todos vocês.
Beijão, gente. Até. Boa noite pra vocês. Beijo, boa noite, galera. Tchau, tchau. Tchau, amores. Tchau. Beijão, beijão.